Muito obrigado, Pai. Estamos juntos mais uma vez aqui, reunidos em Teu nome. Nosso ajustador do pensamento amplia nossa capacidade de percepção para perceber os caminhos que nos são mostrados pelo Espírito da Verdade, sempre sob o guiamento e a luz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Micael. Muito bem. Nós estamos estudando o documento 140, né? Sois o sal da terra. O chamado Sermão da Montanha não é o Evangelho de Jesus. Ele contém muitos ensinamentos úteis, mas foi feito como instrução da ordenação de Jesus aos 12 apóstolos. Foi a missão pessoal do Mestre, para aqueles que iriam pregar o Evangelho e que aspiravam a representá-lo no mundo dos homens, do mesmo modo que ele, tão eloquente e perfeitamente, representava o seu Pai. Vós sois o sal da terra, sal que tem sabor de salvação. E se esse sal perder o seu sabor, vós sois o sal da terra, sal que tem sabor de salvação. E se esse sal perder o seu sabor, com o que salgará, não mais será bom para nada, a não ser para se jogar fora e ser pisoteado pelos homens. Na época de Jesus, o sal era precioso. Era usado até mesmo como dinheiro. A moderna palavra salário deriva-se de sal. O sal não apenas dá sabor aos alimentos, mas é também um conservante. Faz com que os alimentos fiquem mais saborosos e, para isso, ele serve. Deixa eu só arrumar a tela aqui, pronto. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade plantada numa colina não pode esconder-se. Nem os homens acendem uma vela e a colocam às escondidas, mas em um candeeiro. E ele dá a luz a todos os que estão na casa. Que a vossa luz brilhe assim diante dos homens, para que eles possam ver as vossas boas obras e para que sejam levados a glorificar o vosso Pai que está no céu. Ainda que a luz dissipe as trevas, ela também pode cegar a ponto de confundir e frustrar. Somos exortados a fazer a nossa luz brilhar de um modo tal que os nossos semelhantes sejam guiados a novos e bons caminhos de vida elevada. A nossa luz deveria brilhar assim, não para atrair a atenção para nós próprios. Até mesmo a vossa atividade de vocação pode ser utilizada como um refletor eficaz para a disseminação dessa luz de vida. Os caracteres fortes não se formam por não fazerem absolutamente o mal, mas muito mais por fazerem, de fato, o bem. A ausência de egoísmo é uma insígnia de grandeza humana. Os níveis mais elevados de autorrealização são alcançados pela adoração e o serviço. A pessoa feliz é eficiente e motivada, não pelo medo de fazer o errado, mas pelo amor de fazer o certo. Pelos seus frutos vós os conhecereis. A personalidade é basicamente imutável. O que muda, cresce, é o caráter moral. O erro maior das religiões modernas
é o negativismo. A árvore que não dá frutos é derrubada e jogada ao fogo. O valor moral não pode originar-se apenas na repressão e na obediência à injunção que prega o não farás. O medo e a vergonha são motivações sem valor para a vivência religiosa. A religião é válida apenas quando revelada a paternidade de Deus e realça a irmandade dos homens. Uma filosofia eficaz de vida é formada pela combinação de discernimento cósmico com o todo das reações emocionais ao ambiente social e econômico. Lembrai-vos, conquanto os impulsos hereditários não possam ser modificados fundamentalmente, podem ser mudadas. A natureza moral pode, portanto, ser modificada. O caráter pode ser melhorado. No caráter, as respostas emocionais são integradas e coordenadas. E assim... Está errado? Desculpa. A sua conexão... Está cortando? A sua conexão está muito ruim. Então, eu vou mudar de lugar. Então, põe alguém no meu lugar e eu vou mudar de lugar, que aqui no meu escritório é meio ruim, eu vou para a sala. Okay. Põe alguém, então, para continuar, tudo bem? Tá bom, eu vou continuar aqui, então. Tá bom. Estamos aqui no 140.4.8. Uma filosofia eficaz de vida é formada pela combinação de discernimento cósmico, contudo das reações emocionais ao ambiente social e econômico. Lembrai-vos, conquanto os impulsos hereditários não possam ser modificados fundamentalmente, as respostas emocionais a tais impulsos podem ser mudadas. A natureza moral pode, portanto, ser modificada. O caráter pode ser melhorado. No caráter forte, as respostas emocionais são integradas e coordenadas, e assim é produzida uma personalidade unificada. Uma unificação deficiente enfraquece a natureza moral e engendra a infelicidade. Sem uma meta digna, a vida fica desinteressante, torna-se inútil e resulta em muita felicidade. O discurso, infelicidade. Foi isso que eu falei, Su. O discurso de Jesus para a ordenação dos 12 constitui uma filosofia da mestria da vida. Jesus recomendou aos seus seguidores exercerem a fé experiencial. Ele exortou-os a não dependerem de meros consentimentos intelectuais, nem de uma credulidade ordinária, nem da autoridade estabelecida. A educação deveria ser uma técnica de aprendizado, a descoberta de melhores métodos de gratificar as nossas tendências naturais e as herdadas. E a felicidade é o todo resultante dessas técnicas mais elevadas para obter satisfações emocionais. A felicidade depende pouco do ambiente, embora os locais agradáveis possam contribuir grandemente para ela. Todo mortal anseia realmente por ser uma pessoa completa, por ser perfeito, como o Pai no céu é perfeito. E realizar isso se torna possível porque, em última análise, o universo
é verdadeiramente paterno. Muito bem. Estamos abertos aos comentários. Esse documento é muito legal. É lindo. É. Boa noite, Suzana, Sabino, Vânia, Marisa e Boa Sônia noite. Rocha. Boa noite. Boa noite. Alguém quer comentar E, alguma coisa? Sim. hoje me chamou como um imã a parte 144.6, no finalzinho do parágrafo, quando traz... Pode voltar lá? Pode. Para cima. A pessoa feliz e eficiente é motivada não pelo medo de fazer o errado, mas pelo amor de fazer o certo. Isso aqui me pegou porque eu, muitas vezes, me pego com medo de fazer errado. E eu tenho percebido, assim, uma forma de me relacionar mais consciente com essa percepção do medo de errar. Porque esse medo de errar traz uma imobilidade, muitas vezes, né? E aí não tem como a gente lembrar do reino, porque muitos processos não estão na consciência, estão inconscientes. Mas eu gostei de ver isso para salientar como que a gente pode, de fato, fazer descobertas com a gente, né? Quando a gente se propõe a dizer, tá, tudo bem, eu tenho medo de errar, um puta medo de errar, sempre. Mas eu me proponho a estar mais aberta, mais atenta e experimentar fazer isso, né? Fazer por uma guiança interna de amor, porque isso é que é o certo. Eu acredito que seja isso que os documentos estão deixando claro para mim, sabe? E vocês? Muito legal, Iara. Muito obrigado. Acho que você levantou um ponto bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu Queria também. Esqueci. A Egli e depois o Aélio. Porque o Aélio é sempre gentil e deixa as pessoas irem na frente. Obrigada, Aurélio. E boa noite a todos. Esse documento eu amo, assim, de paixão. Foi um dos que eu jamais li muitas vezes, né? Só perde do 111, que é o Ajustador e a Alma, que eu também já resumi tudo. Então, esse trechinho, e o que me pegou, né, para pegar um pouco a fala da Yara, é exatamente essa frase, eu a tenho assim anotada assim como uma bandeira, né, para eu transformar o medo, porque o medo de errar sempre me paralisou, e essa frase me ajudou e vem me ajudando, porque ainda tenho muito medo para me libertar, mas ela vem me ajudando muito, né, para exatamente substituir o medo por amor, né? Amor a fazer o certo, fazer o bem, né? Então isso é maravilhoso, assim. Acho que essa frase é uma frase que mexe bastante, assim. Hoje a Sueli também escolheu, né, para colocar, assim, hoje que eu vi, não tive tempo de ver, vi assim na hora de entrar, falei, olha que linda, é muito legal. Era isso que eu queria comentar. Legal. Muito obrigado. Oi, Lúcia e Oi, Antônio, não tinha falado oi. oi, Aélio. Então, é bom vê-los a todos. De fato, esse documento é extraordinário, traz muita coisa interessante. Eu queria que você colocasse, por favor, o parágrafo 7. Está lá. Pois muito bem. Me chamou a atenção, eu destaquei aqui no meu texto em amarelo, a última frase, que me parece muito importante reproduzir. A religião é válida apenas, olha essa palavra apenas, quando revela a paternidade de Deus e realça a humanidade. Interessante. E agora, por favor, o 9.
Quando chegar, avisa, porque eu estou vendo outra tela, não estou vendo essa. Sim, já chegamos. Sem uma meta digna, a vida fica desinteressante, torna-se inútil e resulta em muita infelicidade. O texto, os dois textos lidos por si só são autoexplicativos. Eu não vou tomar tempo de ninguém para tentar explicar o que eu falo sozinho. É apenas para registro. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Aélio. Muito bom, bem lembrado. Muito Oi, bom, Angélica. Hélio. Então, eu também eu gosto demais dessa passagem, demais. Realmente, ela é muito importante. Então, eu vejo muito assim o equilíbrio, né? O sal da terra. Então, eu vejo assim muito a gente ser uma pessoa centrada, né? A gente aplicar todos aqueles predicados, princípios, todos, e tentar ser um ser humano com um certo equilíbrio, né? Quando a gente fala sal da terra, a gente já lembra da salada, né? Eu não posso ter nem sal de mais, nem sal de menos, senão o sal fica ruim de a gente poder comer. Então, eu acho assim que o sal representa o equilíbrio. E quanto à luz do candeeiro, eu vejo assim, que você tem o conhecimento, você conhece bastante coisa, já estudou bastante, participou. Você não pode ser egoísta de guardar aquilo só para você, né? Dentro de você, debaixo do candeeiro, né? A gente tem que colocar a serviço de todos os que estão à nossa volta, né? Na nossa caminhada. Então, eu vejo assim essa passagem. Só isso. Muito obrigado, Angélica. Muito legal, obrigado. Oi, Flávio. Bem-vindo de volta ao clube. Não, estou sempre aí, na verdade. Hum. O que me chamou atenção aqui, eu não sei qual é o parágrafo aí, mas é onde fala assim que o medo e a vergonha são motivações sem valor para a vivência religiosa. Às vezes, 144,7. 144,7. Então, assim, ó, que é uma questão moral, que a gente acha que muitas vezes a gente, né, se envergonhando de uma situação, né, ou mesmo tendo medo, que é uma coisa totalmente errada, né? Que até diz que se os anjos não entendem, como é que a gente pode ter medo? Mas o ser humano, né, todo sente medo. Isso não nos alivia da nossa culpa, né? Muitas vezes a gente acha que o medo e a vergonha pode estar nos aliviando a culpa. Na verdade, isso não tem nenhum significado, nenhuma vivência, nenhum valor religioso. E isso que no meu conceito assim, né? No meu conceito errado, muitas vezes eu tomava como uma coisa que, não, pô, se tu tem vergonha, tem medo, é sinal que tu está evoluindo moralmente, né? Mas aqui fala que não, quer dizer, já levei uma palmada aqui. Era isso. É isso mesmo. Obrigado, Flávio, é isso mesmo. Oi, Lília. Oi, o que me chamou a atenção é o 8. No 8? É, Opa, vamos pôr lá, vamos ver o que o 8 fala. Está aqui, no 8. isso. Então, quando ele fala assim, né, que os impulsos hereditários não podem ser modificados fundamentalmente, tá? Mas as respostas emocionais a tais impulsos podem ser mudadas, porque às vezes a gente diz assim, nossa, mas eu tenho essa tendência sempre, e você vai se trabalhando durante a vida inteira de modificar certas atitudes, né? E mesmo pensando assim num caso mais como os presidiários, aqueles que cometem essas, né, crimes, etc., ou aqueles que têm assim uma moral mais, ele diz assim, natureza moral pode ser modificado, o caráter pode ser melhorado. Então, tudo isso faz com que a gente tenha esperança, né? Que essas pessoas mudem, se modifiquem, porque tem aquela... Tem aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto, não sei o quê. Não é assim, né? As pessoas podem mudar, tanto que Jesus veio e ele disse que veio para aqueles que precisavam mais, né? E realmente aqui o
o nosso planeta precisava muito e precisa ainda. E Jesus está ali, né? Ó, acredita em Deus, é o nosso Pai, acredita na fraternidade, como o Hélio falou ali nessa parte que ele fala que o mais importante é a crença em Deus, da paternidade e a irmandade dos homens. Então, tudo isso nasce uma esperança de que, realmente, que as pessoas se modifiquem e que elas acreditem nisso, né? É isso. Porque a nossa hereditariedade, ela foi prejudicada, como você estava conversando no começo, né? Pela falta ali, pelo erro de Adão e Eva ali. Muito obrigado, Lilian. A Hélio, Nada. chegou a sua vez de novo. Então, se eu estivesse em presença de Jesus, eu pegaria essa frase que Lília levantou como interessante e perguntaria, mas como assim? Filho de peixe, peixinho é, e estamos conversados? Para mim não faz sentido que a hereditariedade seja uma espécie de condenação. Quer dizer, filho de... Eu vou pelo lado negativo, pelo lado positivo até teria desperdício falar, mas é um filho de pessoas problemáticas, pelo lado da formação, pelo lado da ética, pelo lado dos princípios. Isso impacta de tal sorte que a gente não pode modificar, o filho tem que reproduzir o pai por efeito hereditário. Então, eu teria perguntado para a Ju, teria levantado a mão, explica melhor esse negócio aí, eu não estou entendendo nada. Então, mas ele está dizendo que a hereditariedade não é um fator importante. Ele está falando exatamente isso, não é. Fala na palavra modificar, fala os impulsos hereditários não podem ser modificados. Eu estou querendo dizer que se a pessoa assim determinar, modifica sim. Aqui não pode ser modificado, que está chamando minha atenção. Eu acho que pode sim, como não? Cada um escreve a sua própria sorte. A revelia traços hereditários. Foi o que eu entendi, talvez tenha entendido errado. Vamos ver o que o livro fala aqui, né? Vamos ver o que está escrito lá, né? Então, o 8, né? Então, aqui, ó, uma filosofia eficaz de vida é formada pela combinação de discernimento cósmico com o todo e das reações emocionais ao ambiente social e econômico, ou seja, nós estamos sujeitos a essas influências. Lembrai-vos, conquanto os impulsos hereditários não possam ser modificados fundamentalmente, as respostas emocionais a tais impulsos podem ser mudadas. Então, estou entendendo que você pode mudar as respostas desses impulsos a que você está sujeito pela hereditariedade. A natureza moral pode, portanto, ser modificada. O caráter pode ser melhorado. No caráter forte, as pessoas emocionais são integradas e coordenadas, e assim é produzida uma personalidade unificada. Uma unificação deficiente enfraquece a natureza moral e engendra a infelicidade. Então, eu estou entendendo que é possível, sim, superar essas tendências hereditárias que todos nós temos. Oi, Egli. Eu concordo também, acho que a gente consegue, né? Como a gente reage ao meio ambiente, a hereditariedade a gente assimila e as emoções, né? A gente herda muitas emoções e como a gente reage emocionalmente, mas isso a gente pode dominar, né? A gente pode ir trabalhando e transformando como a gente reage às situações da vida, né? E isso gera a felicidade, que a felicidade não está fora, está dentro, a forma da gente lidar. Mas, na verdade, eu queria, assim, ressaltar um parágrafo, que é o 9, sobre a fé experiencial, que me ressoou muito, né? Quando eu li pela primeira vez, isso me deu uma liberdade muito grande,
um entendimento muito grande sobre a experiência, que é exatamente essa, sem o discurso de Jesus, né, para a coordenação dos 12, constituiu uma filosofia da maestria da vida, e Jesus recomendou aos seus seguidores exercerem a fé experiencial. Ele exortou-os a não dependerem dos meros consentimentos intelectuais, nem uma credibilidade ordinária e nem uma autoridade estabelecida. Então, é um exercício, né? A experiência a fé é um exercício, né? De acreditar, não só acreditar, mas é algo muito mais elevado, que é algo muito de dentro, né? De dentro para fora. Não precisamos de alguém fora, ou então um intelecto de falar eu tenho fé, e é ali no dia a dia, no cotidiano, nos desafios da vida, a gente experimentar a fé, né? Acreditar que uma situação adversa pode ser transformada na medida que que a gente vai podendo exercitar essa fé, né? Através da experiência. E a gente sabe que tem relatos, né? de viver milagres, né? Hoje eu ponho milagres entre aspas, porque, na verdade, é o exercício experiencial da fé, né? Então, eu queria compartilhar isso, que isso daí me ajudou muito a me libertar da necessidade de precisar de alguém de fora, né, um padre, para falar sobre a fé ou qualquer outra coisa, né? Então, não, mais para compartilhar uma experiência. Muito obrigado, Eglin. Cuidando aqui da minha tapeçaria, já saindo do medo de errar, né? Mas eu fico me colocando no lugar dos apóstolos, que como é que teria sido ouvir de Jesus, né? Esses ensinamentos. E eu fico nessa empatia, eu fico sentindo assim que é como receber uma bênção. É como se o pai estivesse dizendo: filhos, tudo bem vocês não saberem de tudo, né? E não saberem acertar de uma só vez, ou contribuírem, né, nesse caminho de estar no correto, mas vocês observem-se, ajudem-se uns aos outros, sejam bons uns com os outros, né? Isso vai tornar possível essa fé que a Egli está falando, experiencial, porque, trazendo para os dias de hoje, trazendo para mim, essa permissão para experimentar, para não ficar presa ao medo, abre em nós uma curiosidade, uma vontade de saber mais, de fazer mais, de contribuir, de fazer parte, né? E quando a gente vê, a gente já está dentro de uma situação maior. Então, eu fico trazendo para a minha vida esse legado convidativo, sabe, assim, para que eu, como filha, possa, nessa existência, ir experimentando, trazer mais da minha compreensão, compreender junto, me enganar, me corrigir, me colocar numa situação mais que me traga bem, que eu possa contribuir para o bem. Então, isso pede um trabalho interno de melhoramento mesmo na questão do caráter, né? Não dá para a gente fazer isso só de uma forma genuína e espontânea. A gente tem que ter a linha do raciocínio, tem que discernir, digerir, né? Trata-se, então, de uma educação que não está pronta, que também não vou responsabilizar meu pai e minha mãe, porque eles
não me educaram para ser plena e total e tudo, porque eles fizeram o que foi possível. Eu aprendi o que foi possível, mas eu sou uma eterna aprendiz, eu continuo aprendendo, porque eu continuo experienciando e nesse caminho eu descubro coisas que podem me ajudar a dar um próximo passo, né? Então, o que vai ficando para mim é isso, é essa educação que é responsabilidade um pouco de cada um de nós conosco, né? Assim, como é que eu, então, posso trazer à consciência que eu sou uma pessoa reativa emocionalmente e que se pisar no meu pé, eu pá, né? E como é que eu posso ser mais atenta a isso e ter uma resposta mais equilibrada? Como é que eu posso encontrar dentro de mim a fera e falar, calma lá, peraí, tudo bem, né? Assim, você não tem que ficar quando é pisado, mas como é que você pode responder a essa situação? Então, é isso que eu acho que é fazer parte do reino, né? É estar em processo, é viver processando para poder ir encontrando essas respostas, porque isso é integração dentro de nós. Isso traz integração, esse trabalho interno, esse viver junto com outras pessoas, porque sozinho, isolado, é como diz o Walter, né? Chega uma hora que a gente sente falta. A gente sente falta do outro, porque sem o outro a gente tem hora que não fica bem, né? Tem muita gente que não está ficando bem por falta do outro, no isolamento. Então é isso. Realmente eu anseio por ser uma pessoa mais completa. Como é que eu entendo isso? E talvez seja uma questão para a gente também conversar. É assim: ser uma pessoa completa é conseguir me permitir expressar o máximo possível quem eu sou. E eu sou uma pessoa incompleta. Eu falo pelas metades, e qualquer coisa eu fecho a boca. Então, como é que eu posso ir experienciando e sentindo, não somente de fora a afetação que o mundo traz para mim, mas de dentro, como que esse mundo me afeta, mas como que eu, com essa afetação, posso também afetar com uma completude maior do que vem a ser esse amor que eu tenho para trazer, né? Na assertividade. Então, isso está mexendo comigo, esse documento está mexendo comigo. Legal, Yara. Muito obrigado. Oi, Oi, Eli. Yolanda. Oi. Yolanda primeiro. Tem queria que colocar. levantar a mãozinha, mas fala lá, Irineu. As pessoas que falam sobre o medo, sabe que nós carregamos dois tipos de medo, né? Tem aquele medo que eu vou fazer tal coisa e eu vou me machucar. Esse é um medo normal. Botar um dedo numa tomada, vou pular de uma certa altura. Esse é o medo normal. Mas existe aquele medo que é mecanismo, mecânico, que a gente criou conosco. E esse medo impede com que nós evoluímos na nossa vida. Porque antes de eu fazer a coisa, eu já tenho medo, né? Esse medo travanca toda a nossa evolução. Não deixa a gente ir, porque eu tenho medo, né? Até o ajustador do pensamento fala que muitos dos seres humanos não evoluem devido ao medo. Mas esse medo pode ser trabalhado, né? Não preciso carregar esse medo. A mesma coisa a raiva. Quem tem raiva, por exemplo, também é um mecanismo. Essa raiva pode ser trabalhada, eliminar ela da minha vida. Não preciso. As crenças, os apegos. Se eu não me limpar isso dentro de mim, é difícil de evoluir, porque isso atravanca a nossa vida. Entendeu? Isso é difícil. Isso estou falando por experiência própria que eu já vivi. Eu já vivi essas coisas. Hoje eu não preciso mais, não, depois de ter trabalhado. Sábado eu atendi uma médica aqui em casa, sábado à tarde, uma jovem médica, e aí eu coloquei algumas coisas para ela que tinha problema com a família, com os pais. Uma médica que tem problema com os pais, como é que ela vai trabalhar um doente?
Ela precisa ser trabalhada para ser uma pessoa médica para atender o doente. Né? Aí ela saiu, chorou, no final ela chorou, eu coloquei toda a situação para ela, ela saiu chorando, me abraçou, agradeceu, depois ela foi embora. Ontem eu participei da constelação familiar, fui participar também lá. O que eu vi lá ontem, eu ainda não tinha visto. Olha que eu já participei de muita constelação familiar, mas o que eu vi ontem foi assustador de ver as coisas nas pessoas. Então, essa é a nossa realidade, né? Eu preciso me trabalhar, me purificar de todas essas coisas que me impedem que eu evolua na vida. É o que eu queria dizer. Muito obrigado, Irineu. A Yolanda ia falar antes do Irineu atravessar ali. Foi legal, Irineu. Pois é. Levantar a mão. Vou falar. Quer falar, Yolanda? Vou. Então, aqui fala, né? Pelos seus frutos vós os conhecereis. Depois, eu vou falar assim algumas palavras que me chamaram a atenção. Então, pelos frutos vós os conhecereis. Depois ele fala, no outro momento, os níveis mais elevados de autorrealização são alcançados pela adoração e o serviço. Na verdade, é pelo serviço que a gente conhece o fruto, né? O que você realiza, as obras que você realiza, é aonde você vai mostrar o teu brilho, a tua luz, o sal, né? Então, ele fala da adoração e do serviço, essa conexão com o divino sempre, e a obra, as obras que você realiza. Porque o que acontece? Tem muita interferência do intelecto, né? Nós somos ótimos para fazer discursos, né? Para verbalizar, mas a questão é pela obra, porque essa verbalização você faz não com o outro, pelo intelecto, você vai fazer em si próprio, no teu interno, porque eu vejo que nós estamos nesse planeta, enfim, aqui encarnados, estamos aqui vivendo, né? Nesse mundo material para realizar experiências. Então, esse mundo para nós, ele é um laboratório, onde você onde você tem erros e acertos. E pelos erros e acertos, você vai fazendo uma construção de um caráter espiritual. E essa construção é pelas obras. E a questão de você fazer sempre um discernimento, você, na tua introspecção, você estar o tempo todo se avaliando justamente pelo resultado desses frutos, né? É muito bonito esse ensinamento e que, na verdade, a gente tem que ter uma meta digna. Por que nós estamos aqui, né? E nós queremos realmente ter essa semelhança que o Pai no céu é perfeito. E está em nós esse germe da perfeição. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Yolanda. Angélica, quer falar outra vez? Eu vou falar rapidinho. Eu tive uma vez, numa reunião, uma explicação que me fez bastante sentido. Não sei se alguém entende. Eu acho que o nosso amigo Walter é meio esotérico, eu acho que ele vai entender o que eu vou falar e talvez tenha explicação para isso. Quanto à hereditariedade. Então, é o seguinte, se eu quiser limpar as mazelas da minha hereditariedade, trago comigo na minha genética, vamos dizer, no meu genes e mais,
tudo da minha hereditariedade, mas não concordo com muita coisa e procuro me consertar, evoluir, melhorar aquela parte que me incomoda, né? Então, me falaram que eu, com isso, eu até limpo e ajudo aos meus antepassados, a hereditariedade do meu passado, com a minha evolução. Então, eu queria saber se alguém entende disso, se pode me explicar, ou se concorda, pelo menos, né? Eu colaboro até com a evolução dos meus antepassados. Se eu evoluo, eu colaboro comigo, claro, e com os meus antepassados. Se alguém entender isso, se não entender, não tem problema também. Não sei se alguém... Ou você, Henrique, não sei se pode Claro. me dar uma explicação nesse sentido. Não sei se eu tenho uma explicação nesse sentido, mas os reveladores, eles nos contam que nenhum de nós é responsável pelos nossos antepassados. Ninguém paga por um pecado cometido por os seus antepassados. Então, esse ensinamento ele é repetido algumas vezes aqui no livro de Urântia, sobre essa questão de que cada um de nós somos exclusivamente e unicamente responsáveis pelo nosso próprio destino. Ninguém, nem passado, nem presente, nem futuro, pode interferir no nosso livre-arbítrio e mudar a nossa condição de futuro. Só nós podemos decidir por isso. Então, por analogia, eu entendo que também cada um de nós não consegue interferir no futuro de outras pessoas. Cabe a cada pessoa decidir sobre o seu futuro. Nós podemos, sim, evidentemente, trazer à luz, mas a capacidade de mudar o futuro da pessoa pertence à pessoa. Isso vale, eu entendo, para as pessoas que nos cercam hoje, para as passadas e para as futuras. Ou seja, nós podemos influenciar o pensamento das pessoas e, quem sabe, motivá-las a buscar algo melhor, mas só elas têm a capacidade de mudar o seu destino. Nenhum de nós é capaz de mudar isso. Esse documento, ele tem muitas coisas interessantes, né? Vocês já levantaram muitos desses pontos, a maioria deles, na verdade, mas o que me chamou a atenção aqui, primeiro, os reveladores dizem que esse Sermão da Montanha não é o Evangelho de Jesus, né? Ele contém ensinamentos úteis, mas foi feito como instrução da ordenação aos 12 apóstolos. Foi a missão pessoal do Mestre para aqueles que iriam pregar o Evangelho. Então, quando ele fala que vós sois o sal da terra, e alguém falou aí da salada e todo esse negócio, eu acho muito legal. O sal aqui não é que nós queremos colocar sal na vida dos nossos irmãos. Não é que nós queremos que eles estejam temperados. O que nós queremos é ser o tempero do lugar onde nós estamos, né? O sal da vida aqui somos nós, que nós levemos esse tempero a todos os ambientes que nos cercam. E eles falam que o sal é para preservar também, né? Então, claro, eu estou entendendo aí que o nosso propósito
é justamente o de sermos exemplos, justamente o de preservar ou de lutar pelo reino de Deus, de manter esse reino de Deus, de manter a palavra de Deus, né? Tem uma parte importante ali que fala também da luz da vida, né? E aí eu me lembrei de uma passagem que nós vimos, na verdade, uma discussão que nós tivemos lá na escola Urântia na quarta-feira passada, e que alguém perguntou se Deus era o pecado, se Deus era o mal também, uma vez que ele é tudo, né? Então, se Deus é tudo, então ele é o mal também, né? Ele é o bem e é o mal. Então, quem respondeu a esse questionamento lá naquele momento foi o Neemias. E foi uma das explicações mais brilhantes que eu já vi sobre essa questão. Porque ele falou, olha, Deus é o bem, ele é a luz, ele ilumina, ele projeta, irradia a sua luz, o seu bem, por todos os cantos do universo dos universos. Nós que somos imperfeitos e estamos evoluindo, às vezes nós nos colocamos diante dessa luz. E nós, ao invés de refleti-la, fazemos sombra. Provocamos a abstenção da luz. Ele falou, a gente não conhece assim uma lanterna que você acende para fazer a escuridão. A luz está presente no universo dos universos. E nós deveríamos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, ser um reflexo dessa luz e não obstruí-la, provocando a sombra. Então, essa sombra, essa escuridão que representa o mal, não é Deus. Ele projeta a sua luz, ilumina o mundo todo, o universo dos universos, e a luz só pode ser apagada, se é que a gente pode falar assim, porque a gente não tem como apagar a luz, a gente pode apagar um pedaço da irradiação dela, uma parte da radiação dela, obstruir, se nós desejarmos. Então, quando ele fala aqui que nós somos luz, que a gente tem que projetar essa luz, eu acho que é isso, a gente fazer o bem, não fazer o mal, e ser um testemunho vivo dessa luz de Jesus, dessa luz do Pai, dessa luz de Deus para toda a humanidade. Isso é muito interessante. Então, essa explicação, essa maneira de explicar a presença do mal no mundo, para mim, foi uma coisa muito legal. Eu passei algumas horas pensando nisso, né? Que a gente sempre fala, não, o mal é um potencial que a gente pode ou não assumir ou aceitar, depende de nós, tudo esse negócio, mas acho que entender que Deus é o bem, que Deus é a luz, e Ele só projeta a luz, e que nós é que obstruímos essa luz, porque nós somos imperfeitos, é a maneira da gente compreender que o mal só existe se nós desejarmos que ele aconteça, né? Então, é muito interessante. Sobre essa parte que fala da nossa hereditariedade, eu muitas vezes assisti a discussões homéricas de que uma pessoa que nasce numa família desestruturada, que o pai é pedófilo, a mãe é maconheira, ou seja lá o que for, e que os parentes são todos desvirtuados. Então, a pessoa que nasce num meio estranho, um meio adverso,
poderia ter muita dificuldade de progredir. Como é que essa pessoa vai conhecer a Deus num ambiente como esse? É claro, essa pessoa tem o seu ajustador do pensamento. Então, teoricamente, na opinião de alguns, essas pessoas que nascem num ambiente assim estariam fadados ao extermínio, porque não teriam condição de perceber a Deus. Então, o fato é que a misericórdia de Deus, ela é infinita, ela é gigantesca. Deus criou o universo dos universos não para nos exterminar. Ele criou o universo dos universos para que nós fôssemos perfeitos, para que nós pudéssemos chegar até ele. E ele faz tudo o que é possível, tudo o que é infinitamente possível e impossível para que todos nós nos salvemos. E dentro dessa atitude de Deus, dessa atitude do Pai, a gente enxerga a sua misericórdia. Com certeza, uma pessoa nascida num lar abençoado, com essas facilidades virtuosas que o Evangelho prega, tem mais facilidade de conhecer a Deus do que uma pessoa que nasce numa família totalmente desestruturada. Mas aí é que entra a misericórdia de Deus. E é aí que Deus pode estender o nosso período de prova e nos dar a oportunidade de, com o tempo, vislumbrar outras possibilidades que venham nos levar e nos trazer à presença de Deus. Então, a misericórdia de Deus é isso, né? Você perdoa quantas vezes, né? 70 vezes 7. Foi o que Jesus falou, né? Então, essa parte da hereditariedade, que realmente é uma coisa que pode interferir de uma maneira substancial no nosso desenvolvimento, na nossa evolução, como Jesus diz aí, a gente pode modificar isso dependendo apenas de nós. Mas eu tenho certeza absoluta que, independente da gente conseguir fazer essas mudanças, o nosso Pai é tão misericordioso que ele vai nos dar uma outra oportunidade num meio diferente de que a gente possa conhecer a Deus e fazer a escolha correta, né? Então é isso, foi muito legal esse documento, porque muita gente se manifestou aqui, ele de fato mexeu com todos nós. Não sei se tem alguém mais que queira fazer. Posso falar? Posso falar um Claro, pouquinho? pode Só sim. dar boa noite para Maria Angélica e para o Abraão, bem-vindos. Bem-vindos. Fala lá, Portela, meu Obrigada, Sônia, um beijo. Então, na época de Jesus, o povo judaico acreditava que o mal era hereditário, estava ligado a castas, né? A origem sanguínea. Então, Jesus veio para mostrar, nos libertar desse conceito, como o Henrique explicou aí. E mais uma vez, esse documento aí nos ensina, né, que Jesus veio para nos libertar do medo. Então, as pessoas estão se dando conta, não é o ódio, sim o medo, né? Esse medo espiritual, não o medo anímico, que está ligado à nossa necessidades, né, de sobrevivência. Mas esse medo que nos impede de agir, de praticar o bem, essa desconfiança que nós temos no outro. O sal. Está cortando, Portela. Terra, que é uma riqueza da terra, né? Tá aí. Deixa eu fechar meu. Isso. Então, aonde tem sal, né,
no mundo inteiro, no planeta todo. É uma riqueza da Terra. E o sal tem esse poder, que já foi dito aí, né? Também de purificar, de preservar. Não por acaso, Jesus, como Yeshua, né? Rabi, Yeshua, Ben Yosef, recebeu posteriormente esse título de Cristo, né? Assim como o sal, que é um cristal em abundância, é uma riqueza do planeta, nós também somos uma riqueza, a imagem e semelhança de Deus. Então, o significado, um dos muitos significados, né, da palavra Cristo, é o termo em português para traduzir a palavra grega de Christos, que por sua vez tem a raiz derivada de crústalos, que significa cristal, ou seja, cristalino, puro, limpo. Então, a referência à nossa condição astral, à nossa pureza espiritual. Você está no estado crístico. Então, Jesus nos ensinou que a obra é dele, mas a tarefa é nossa. Então, como Jesus disse, o sal, quando ele faz essa analogia, ele quis nos mostrar o poder da consciência coletiva. Vós sois como sal. Sal, pouco sal não tempera, né? Ele perde, ele não age. É preciso vários cristais de sal para poder dar o tempero. Então, como cantou Beto Guedes, né, no Sal da Terra, vamos precisar de todo mundo para livrar o mundo da opressão. Obrigado, Portela. Travou, não sei se ele parou. Muito obrigado, Portela. Mas alguém quer se manifestar ou colocar alguma ideia, alguma dúvida, ou seguimos adiante aqui? Fala, Yara. Eu ainda quero fazer uma síntese aqui, compartilhando com vocês, né? Com uma lembrança. Eu estava vendo uma vez um filme de Paulo, e ele estava condenado, né, à morte, e estava preso, minando, em Chagas, né? E ele tinha dentro dele que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui, toda uma consciência do que ele tinha vivido, do que ele tinha provocado, e todo um processo já em andamento e bem andado de purificação, né, de libertação dentro dele, mas, sobretudo, de uma consciência muito ampla. E quando ele morre, vem uma imagem dele com todas as pessoas com as quais ele tinha se aprisionado enquanto agindo de uma forma errada, né? Fazendo o mal. E todas essas pessoas estavam livres com ele, caminhando livremente, né? Depois da passagem dele. Então, isso é para voltar lá na Angéle, porque isso, assim, mexeu dentro de mim, porque eu acredito que quando a gente se ilumina com a luz da compreensão, do processamento, do discernimento que a gente vai adquirindo, né? Amadurecendo dentro de nós, modificando-nos mesmos, a gente se liberta. E quando a gente se liberta, todos que estão aqui comigo vão se libertando junto. Então, a minha luz é ecoada por todos que eu trago, todos os meus antepassados, todas as mulheres da minha família, todos os homens da minha família, toda a história que eu trago, ela vem aqui. E quando eu me ilumino, é como se eu estivesse recebendo a luz que vai iluminar atrás de mim, onde estão meus antepassados. Então, eu acredito, sabe, Angélica, nessa libertação que ela é tão humana que ela engloba, e eu acredito que isso possa acontecer dentro de cada pessoa, talvez não esteja tão consciente, né?
E com relação à sombra, queria só trazer uma outra, estender um pouquinho para trazer uma outra imagem muito bonita que vai nos ajudar. Foi um Globo Repórter que tinha uma repórter que estava fazendo uma reportagem com pessoas da rua, né? E tinha um morador de rua que ele era muito misterioso. E ela resolveu seguir esse cara. E ele entrou dentro de um bueiro, e dentro do bueiro era totalmente escuro, tinha aquele som de águas, né? Aquele mundo subterrâneo ali, achei muito interessante ser assim ali, né? E ele passava e ia. Um dia ela resolveu seguir, né? Assim, se colocou ali ó, um pouco de proteção, mas foi. Mas ela foi com uma lanterna, diferente dele que caminhava já naquele escuro ali. E caminharam, e caminharam, e caminharam, e tudo se manifestando ali dentro. Mas ela tinha a lanterna um pouco para baixo, ela não iluminava assim, né? Ela iluminava onde ela estava andando. Até que uma hora chegou no final daquele túnel ali, e então ela foi levada a iluminar para frente. E quando ela faz isso, quando ela gira a lanterna que ela estava iluminando a ela para o outro, ela encontra o cara, o outro, e ele então sorri para ela. Eu achei isso, eu nunca consegui esquecer isso, né? Porque todos nós temos vivências de sombra e de luz, e a gente não está iluminado totalmente, a gente vai se iluminando através das nossas sombras, aqueles algo em nós, né, que espera pela lanterninha para chegar ali e falar, peraí, vamos ver isso junto, né? Vamos dar uma atenção aqui. E eu acho que isso é ser apóstolo, né? Assim, pegando assim um pouco do que eu estou assimilando aqui nesse aprendizado de Urântia. Então é isso, né? Essa integração que acontece entre luz e sombra, como a sombra, aquele aspecto em nós humano imperfeito que precisa de receber essa projeção da luz, né? De ver além, de ver aqui e atrás. Então, era isso que eu queria trazer, gente. Hoje eu estou falando mais completamente. Legal, obrigada. Obrigado. Muito bem, pessoal. Seguimos ou mais algum comentário? Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Alguém se anima a fazer a leitura do próximo documento? Você está mudinha. Você está muda aí, mas... Eu vou me lançar ali. Tá bom. Então vamos lá. Então, vamos lá. Vamos chegar no documento, então. Aqui é o item 5, né? Então, acho que já está todo mundo vendo aí. Pode ler, Egli. O amor paterno e o amor fraterno. Do Sermão da Montanha ao discurso da última ceia, Jesus ensinou os seus seguidores a manifestar o amor paterno mais do que o amor fraterno. O amor fraterno seria amar o teu semelhante como a ti próprio, e isso seria um preenchimento adequado da regra de ouro. O afeto paterno, todavia, requer que tu ames os teus semelhantes mortais como Jesus te ama. Jesus ama a humanidade com um afeto dual. Ele viveu na Terra como uma personalidade de duas naturezas, a humana e a divina. Como filho de Deus, ele ama o homem como um amor paterno. Ele é o criador do homem, o seu pai neste universo. Enquanto filho do homem, Jesus ama os mortais como um irmão. Ele foi verdadeiramente um homem entre os homens.
Jesus não esperou que os seus seguidores realizassem uma manifestação impossível de amor fraterno, mas ele esperou que eles se esforçassem para ser como Deus, para serem perfeitos como o Pai no céu é perfeito, que eles pudessem começar a ver o homem como Deus vê as suas criaturas e que, portanto, pudessem começar a amar os homens como Deus os ama, demonstrando o começo de um afeto paterno. Durante essas exortações aos 12 apóstolos, Jesus buscou revelar esse novo conceito de amor paterno, do modo como ele se relaciona a algumas atitudes emocionais preocupadas em fazer numerosos ajustamentos sociais para o meio ambiente. O mestre apresentou esse discurso memorável, chamando a atenção para 4 atitudes de fé, como o prelúdio para retratar subsequentemente as suas 4 reações transcendentes e supremas de amor paterno, contrastando-as com as limitações do amor meramente fraterno. Primeiro, ele falou daqueles que eram pobres em espíritos e famintos de retidão, daqueles que persistiam na mansidão e eram puros de coração. Podia-se esperar que esses mortais discernidores do espírito alcançassem níveis divinos tais de ausência de egoísmo que os tornasse capazes de atingir o exercício surpreendente de afeto paterno, que, mesmo como lamentadores, teriam forças para demonstrar misericórdia, promover a paz e resistir às perseguições e, durante todas essas situações de provação, que amassem até mesmo a uma humanidade não amável, com o amor paterno. Um afeto paterno pode alcançar níveis de devoção que transcendem incomensuravelmente um afeto fraterno. A fé e o amor nessas beatitudes fortalecem o caráter moral e criam a felicidade. O medo e a raiva enfraquecem o caráter e destrói a felicidade. Esse sermão memorável teve o seu começo com uma nota sobre a felicidade. Felizes são os pobres em espíritos, os humildes. Para uma criança, a felicidade é a satisfação de um desejo de prazer imediato. O adulto está disposto a semear os grãos de renúncia com o fito de ter colheitas subsequentes de maior felicidade. Na época de Jesus, e desde então, a felicidade tem sido frequentemente associada à ideia da posse de riquezas. Na história do fariseu e dos publicanos, orando no templo, um sentia-se rico em espírito, egotista. O outro se sentia pobre em espírito, humilde. Um era autossuficiente, o outro era capaz de aprender e de buscar a verdade. O pobre em espírito busca as metas da riqueza espiritual, busca Deus. E os que buscam a verdade não têm de esperar por recompensas em um futuro distante. Eles são recompensados agora. Eles encontram o reino do céu dentro dos seus próprios corações e experimentam uma tal felicidade agora. Felizes são aqueles que têm fome e sede de retidão,
pois serão saciados. Apenas aqueles que se sentem pobres em espíritos irão ter fome e sede de retidão. Apenas os humildes buscam a força divina e almejam o poder espiritual. No entanto, é muito perigoso praticar conscientemente o jejum espiritual com o fito de melhorar o próprio apetite pelos dons espirituais. O jejum físico torna-se perigoso depois de 4 ou 5 dias. Faz com que nos tornemos aptos a perder todo o desejo de alimento. O jejum prolongado, seja físico ou espiritual, tende a destruir a fome. A retidão na experiência é um prazer, não um dever. A retidão de Jesus é um amor dinâmico, o afeto paterno junto com o fraterno. Não é o tipo de retidão negativa, o tipo não faça de retidão. Como é que alguém poderia almejar uma coisa negativa, uma coisa a não fazer? Não é tão fácil ensinar à mente de uma criança essas duas primeiras beatitudes, mas a mente amadurecida deveria captar o significado delas. Felizes são os mansos, pois eles herdarão a terra. A mansidão genuína não tem nenhuma relação com o medo. E é mais uma atitude de um homem cooperando com Deus. A vossa vontade será feita. Abrange a paciência e a tolerância, e é motivada pela fé inabalável em um universo amistoso e cumpridor da lei. Ela mantém o controle de todas as tentações de rebeldia contra o guiamento divino. Jesus foi o homem manso ideal de Urântia, e ele herdou um vasto universo. Felizes são os puros de coração, pois eles verão Deus. A pureza espiritual não é uma qualidade negativa, a não ser ao negar a suspeita e a vingança. Ao discutir sobre a pureza, Jesus não teve a intenção de tratar exclusivamente das atitudes sexuais humanas. Ele referia-se mais àquela fé que o homem deveria ter ao seu semelhante. Aquela fé que um pai tem no seu filho e que o capacita a amar os seus semelhantes como um pai os amaria. O amor do pai não necessita mimar e não fecha os olhos para o mal, mas é sempre o oposto do cinismo. O amor paterno tem sempre um único propósito e sempre busca o melhor no homem, que é a atitude de um verdadeiro progenitor. Ver Deus por meio da fé significa adquirir o verdadeiro discernimento espiritual. E o discernimento espiritual intensifica o guiamento do ajustador. E tudo isso, ao fim, aumenta a consciência de Deus. E quando vós conhecerdes o Pai, vós estareis confirmados na certeza da filiação divina. Vós podereis amar cada vez mais a cada um dos vossos irmãos na carne. Não apenas como um irmão, como com o amor fraterno, mas também como um pai, com o afeto paterno. Essa exortação é fácil de transmitir até mesmo a uma criança.
As crianças são naturalmente confiantes e os pais deveriam procurar fazer com que elas não perdessem essa fé simples. Ao lidardes com as crianças, evitais qualquer modo de enganá-las e abstendes de sugerir suspeitas. Sabiamente, ajudai-as a selecionar os seus heróis e a escolher o trabalho da vida delas. E então, Jesus continuou a instruir os seus discípulos na realização do propósito principal de toda a luta humana, a perfeição, a própria realização divina. E ele aí perdi onde Perdemos. Então, a gente tem que manter os microfones fechados, porque aí estava dando interferência, eu fui fechar e mexi aqui sem querer, desculpa, perdão. Tá. Então, é aqui que nós estamos. E assim, não, aí, né? Felizes daqueles que são perseguidos por causa da sua retidão, pois deles é o reino do céu. Felizes deveis ficar quando os homens vos insultarem, perseguirem e lançarem falsamente todo tipo de mal contra vós. Rejubilai-vos na alegria mais extrema, pois grande é a vossa recompensa nos céus. E assim, frequentemente, a perseguição vem depois da paz. E os jovens e os adultos corajosos nunca fogem da dificuldade ou do perigo. Nenhum amor é maior do que aquele que dá a sua vida aos seus amigos. E um amor paterno pode livremente fazer todas as coisas que o amor fraterno dificilmente consegue abranger. E o progresso tem sido sempre a colheita final da perseguição. As crianças sempre respondem ao desafio da coragem. A juventude está sempre disposta a ousar. E toda criança deveria aprender cedo a sacrificar-se. E assim é revelado que as beatitudes do Sermão da Montanha são baseadas na fé e no amor, e não na lei, na ética ou dever. O amor paterno tem prazer em dar o bem em troca do mal, fazer o bem em represália à injustiça. Muito obrigado, Egli. Obrigada também. Texto longo. Muitas informações. Muitas informações, né? Acho que nós não vamos conseguir acabar isso hoje. Vamos lá. Mal. Não faz mal. Rapidamente aqui, até respondendo a questão da Yara aí, complementando o que o Sabino falou, mas para mim o amor paternal, maternal, ele é o mesmo, entende? Eu acho que aí era uma figura de linguagem que os reveladores talvez tenham colocado, né? Mas ele representa a mesma coisa, tanto do pai como da mãe. E sim, eu acho que esse amor é um amor incondicional, mas eu acho assim difícil, pelo menos para mim, né? Ter essa mesma entrega, assim, tá? De amor, de carinho, de compreensão para o meu próximo, né? Até algumas pessoas mais chegadas até se tem, mas não é com aquela mesma entrega, né? Então, acho que isso realmente é uma coisa que a gente tem que aprender, eu tenho que aprender, pelo menos, né? Porque quem é pai e quem é mãe sabe, né? Que essa entrega para um filho é uma coisa muito forte.
E realmente eu acho que o exemplo de Jesus, né, na sua entrega assim para todos os irmãos assim, né, é uma entrega que talvez a gente não vai conseguir, pelo menos nesse plano material aqui, né, repetir o que ele fez, certamente não. Mas o modelo dele, sem dúvida, é o maior e é o modelo a ser seguido. É isso. Isso mesmo. Muito obrigado, Flávio. Eu acho que a maneira, essa discussão de amor materno ou paterno, eu concordo com o Flávio, é uma questão, uma figura que os reveladores utilizaram, e nós podemos ficar horas aqui discutindo sobre o amor materno e sobre o amor paterno, mas acho que não é esse o ponto. O ponto que eu acho que Jesus nos coloca aí, com relação a esse amor paterno, é de que nós possamos conhecer ao nosso semelhante pela sua idade espiritual, pela sua idade, pela sua maturidade, e não pela idade física. Um pai, quando cuida dos seus filhos, ou uma mãe, quando cuida dos seus filhos, logo que bebê, não tem nem o que ficar discutindo. Quando o bebê começa a engatinhar, o bebê faz um monte de coisas que não sabe fazer, que está aprendendo, não tem noção, não sabe falar, não sabe. E a gente tem uma paciência danada, né? A gente põe a comida na boca, ele cospe fora, joga a colher fora, faz todas aquelas palhaçadas que uma criança bebê faz. E um pai não fica bravo, uma mãe não fica bravo, não perde a paciência. Estou falando de gente normal. Não perde a paciência com um filho bebê. E eu me lembro, e acho que todos nós, dos gêmeos Alfeus, que eram parte do corpo apostólico de Jesus. Os reveladores nos contam que Jesus podia estar no discurso mais apaixonado da vida dele, dando ensinamentos os mais elevados possíveis. Mas ele nunca deixou de atender a um olhar, a um pedido de um dos gêmeos Alfeu. Ele interrompia o que ele estava fazendo para dar atenção àquele gêmeo, àquele Alfeu, que era um adulto. Mas Jesus tinha um olhar para esses adultos de um pai, e ele era homem. Jesus foi um homem entre os homens, e foi Deus também. E quantas vezes ele repetiu para os seus apóstolos: até quando, meus filhinhos, eu terei que ter paciência com vocês? Então, acho que esse sentimento de paternidade está relacionado à nossa capacidade de compreender as fraquezas, as deficiências, as carências do nosso irmão mais próximo. Jesus nunca se enalteceu ou nunca usou o seu conhecimento, a sua experiência, a sua sabedoria para humilhar quem quer que fosse. Por quê? Ele enxergava a todos os homens como filhos seus. Nenhum pai humilha o filho, nenhuma mãe humilha o filho. Nenhum pai ou mãe se vangloria da sua sabedoria para um filho. Então, quando a gente tem essa compreensão de que a idade das pessoas não está relacionada exatamente ao seu corpo físico, mas sim à sua maturidade espiritual e mental, você pode olhar para o seu irmão, independente da idade dele, e tentar compreender as fraquezas daquela pessoa, e ter paciência e tolerância com ela, porque ela não chegou, provavelmente,
no nível de desenvolvimento espiritual, mental, intelectual, que você acha que ela deveria estar. Então, quando a gente olha para os nossos irmãos com essa tolerância, esse amor, esse respeito pelas suas fraquezas, é como se nós estivéssemos administrando uma relação nossa com um filho. Fica mais fácil você amar as pessoas quando você consegue compreendê-las pela sua maturidade espiritual e intelectual. E não nos cabe julgar se está certo ou está errado. Por isso que o amor nessa relação é importante. E por isso que Jesus falou, olha, amar ao próximo como a ti mesmo preenche bem a regra de ouro. É claro, se a gente pudesse amar todas as pessoas do mesmo jeito que a gente se ama. Mas esse amor, ele é pobre quando comparado com o amor de pai e mãe, o amor paternal. É muito pobrezinho, né? Então, é diferente. Quem é pai e mãe sabe perfeitamente da diferença do relacionamento de pai e mãe com um filho ou filha, do relacionamento com um irmão, mesmo que seja de sangue, né? Então, acho que a mensagem de Jesus é com relação a essa filiação dos nossos irmãos do nível espiritual, onde aquele que tem um nível mais elevado, mais desenvolvido, seja capaz de ter paciência, tolerância, respeito, carinho por aquela pessoa que ainda não atingiu aquele estágio que talvez devesse atingir, né? Isso também não nos coloca num nível de superioridade, muito pelo contrário, quem somos cada um de nós. Mas esse olhar é o que permite que a gente tenha amor por todas as criaturas, pela humanidade, né? Então, quando as pessoas se pegam nas guerras, as pessoas se pegam se dizimando entre si, fazendo tantas bobagens, errando tanto em muitas coisas, e a gente fica pensando, por que será que acontece isso, né? É pura ignorância, pura imaturidade, pura incapacidade de desenvolver um nível espiritual que possa trazer uma meta divina na vida daquela pessoa. Então, é apenas isso. Essa é a minha maneira de ver isso. E essa passagem, acho que é o aspecto mais lindo dela, é justamente esse estímulo de Jesus para que nós encaremos o próximo como se fosse um filho nosso. Um filho da nossa capacidade espiritual de poder ajudar aquele irmão a crescer, a conhecer a Deus através do nosso exemplo, através da nossa refletividade, através do nosso amor.